A fragilidade de estarmos juntos, na minha perspectiva, é o que nos mantém vivos, não é? Se a nossa vida não fosse frágil, nós não a vivíamos. Eh, por isso, é uma fragilidade que tem que ser cuidada. É uma fragilidade que, tal como a vida, não é? Ou seja, se ela se tornar demasiado frágil, a vida acaba, mas se ela se tornar demasiado rígida, a vida também acaba. E é esse, digamos, é um ponto muito importante, não é? Para esta criação. Eu sei que estamos aqui há muito tempo à espera, mas queria dizer-te que simpatizo muito contigo. Às vezes acontece isto. Começo a fazer um movimento de simpatia, por exemplo, numa festa, conheço uma pessoa e essa pessoa não me devolve-me indiferença ou mesmo antipatia. A minha relação com o processo de criação, se calhar é um bocadinho diferente da relação do António e do Miguel. Para mim aconteceu que o Miguel, a certa altura, telefonou-me e falou-me deste projeto, falou-me particularmente da ideia da democracia, e falou-me do António, falou-me que já tinha havido um encontro entre eles, e de uma coisa, um acontecimento que lhe tinha causado que tinha aguçado, se calhar, uma vontade que já havia, que foi o espetáculo do Tiago Rodrigues, a Catarina ou a Beleza de Matar Fascistas. E o que isso provocou nas pessoas, em particular nas pessoas que viram o espetáculo, na comunidade artística, se calhar, para ser mais específico. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, se calhar é melhor. Há uma cena em que há um ator que está a fazer de fascista, que está a fazer um discurso, e durante muito tempo. Um discurso demagógico, fascista, não é? E o público, em massa, reage tentando calar essa pessoa. Eu ouvi falar dessa reação e depois via, quando fui ver o espetáculo, isso aconteceu, e isso fez-me imensa confusão. Fez-me pensar que eu gostaria de fazer um espetáculo em que falasse sobre a democracia, mas falar da democracia, falar sobre as qualidades da democracia e sobre as fragilidades da democracia, mas sem ter um handicap que é estou cheio de medo que venham os papões estragar o mundo onde vivo. Parece-me que é um desperdício falar sobre a democracia, genuinamente sobre este regime em que vivemos, que é a democracia, a propósito de uma suposta ameaça. Eu sou um admirador e achei uma peça muito relevante, num momento muito particular. É como se houvesse uma espécie de triangulação, não é? Olharmos, não é? Temos um objeto, um sistema, que podemos chamar de democracia, ou processo democrático, ou a luta pela democracia, e esse objeto, claro, pode ser olhado de cima, de baixo, não é? Da esquerda, da direita, com maior proximidade, ou fazendo zoom out, não é? É reconhecer a centralidade do objeto sobre o qual queremos trabalhar e, de uma forma completamente diferente, não é? Ressituar-me o olhar sobre esse objeto. É um ponto importante também da peça, ela própria manter uma certa fragilidade, haver uma espécie de vasos comunicantes entre aquilo que nós a forma como estamos a fazer e o que também estamos a tratar. A coisa mais interessante da criação, eu acho que foi exatamente nós estarmos na criação a experienciar a questão da fragilidade da democracia. Ou seja, a nossa criação foi uma espécie de teste, de exemplo do que é a fragilidade da democracia, em que todos temos direito a falar, todos podemos, todos temos que estar envolvidos nessa escolha final. E isso foi e continua a ser muito interessante e muito, sim, muito estimulante. É uma zona mesmo de risco. Às vezes era mais fácil se, não é, houvesse alguém que disse: vamos fazer isto, é assim, tu fazes isto, fazes aquilo, eu faço aquilo. E nós estamos a resistir
continuamente é essa tentação. Estamos a tentar levar a sério esse exercício dessa fragilidade na nossa criação. Olha, Sónia, olha ali. O que é aquilo? Aquilo não estava ali antes. Este é o dispositivo da democracia. É o povo que mexe nisto. O Miguel sobe o salário mínimo. O Miguel apoia o comércio local. Sangue para mim é menstruação. Dores de barriga. O que é que vocês estão a fazer? Eu estou aqui. Os personagens desta peça sou eu, o Miguel, a Sónia e o António. Eu sou a Sónia e o Miguel é um casal. É um casal que vive junto há muito tempo e que se dão bem, apesar de vez em quando terem os seus problemas, como toda a gente, no fundo, mas que se aguentam bem, gostam um do outro e vivem num mundo que nós sabemos que não é, vivem num regime que não é democrático, mas nós não sabemos que regime é que é, nunca é falado, não se sabe. E o António é uma pessoa que vem de fora e vem anunciar que a democracia foi instituída neste país onde nós vivemos. Portanto, o António é uma pessoa que vem fazer uma sessão de esclarecimento sobre as vantagens da democracia. O dispositivo capta e representa a vontade do povo. É isso que faz o dispositivo. O dispositivo manda no povo. Ok, então, quer dizer, neste sentido, o povo é uma multidão que está controlada. Lada. Não. O povo é uma multidão representada. Não, tada. Muito bem, então... É como se o António está numa coisa nova, o Miguel consegue aproximar-se e criar uma relação e eu ainda estou numa outra coisa. E, portanto, esses dois mundos no início não comunicam. E é preciso criar uma ponte, que é o Miguel que faz uma tradução, que tem a ver também com esta ideia de que a democracia também tem muito a ver com isto, com o espaço entre, também se fala sobre isso nas nossas conversas, nas discussões que se fazem entre os dois, entre o Miguel e o António, sobre o que é, quais são as características da democracia, não é? Os seus fortes, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Fala-se disso. A democracia é muito sobre isto, sobre o espaço entre, sobre ouvir, toda a gente poder dizer o que pensa e essas coisas serem todas interpretadas, serem todas traduzidas para um sistema que represente o maior número de pessoas. Portanto, esta ideia de espaço entre, de tradução, tem a ver com a ideia também da democracia, que pode ser vista como uma coisa boa ou como uma coisa má. A certa altura, estas duas ideias aparecem. O António diz que isto é bom porque se nós tirarmos este espaço, aí é que entra o autoritarismo, faz-se assim porque eu quero e, portanto, quem tem o poder de decidir retira esse espaço de questionamento. Mas, por outro lado, Miguel também diz, mas nesse espaço às vezes perde-se completamente o objetivo que nos trouxe cá. E então gastamos mais tempo a discutir e a pensar sobre as 40 mil possibilidades e aquilo que é importante resolver, aquilo que é urgente, é posto de lado. Era tradição. Era pré-determinado. Já estava escrito, não é? Era pré-determinado. Era costume. Era futuro era igual ao passado. Às vezes, quando falamos de espaço, de distância no espaço, rapidamente estamos a falar em distância de tempo. Usamos uma coisa para ser uma metáfora da outra. Às vezes, quando queremos dizer que uma coisa é mais antiga, dizemos que está mais longe. E mais longe é uma categoria espacial. E então nós jogamos muito aqui
com alguns preconceitos. Por exemplo, imagino que vivemos num país que não é democrático e que depois tem democracia. Ou um país, ou de outra maneira, um país que é democrático e outro país ao lado que não é democrático. Sim? Portanto, há uma relação de espaço, há uma distância entre os dois. Mas a tentação que nós temos de dizer é que o que não é democrático representa um tempo antigo e o democrático representa um tempo mais moderno. Mas isto é um estereótipo e é uma ilusão. Se calhar quem diz isto é quem vive no país democrático. Mas se calhar quem vive no país que não é democrático não deve ter essa visão sobre as coisas, não é? Não vai dizer, aquele país democrático vive no futuro e nós vivemos no passado. Mas estas categorias servem muitas vezes para criar uma hierarquia, não é? De vez em quando reúnem bocados de povo organizados para os ouvirem. Não se pode calá-la. Posso dizer que ela é mentirosa. Posso anunciar que ela está a mentir. Mas ela tem o direito de mentir, tem o direito de expressar. E este objeto, o que nós estamos a fazer, tem um tempo próprio. É um tempo do nosso encontro, é um tempo da nossa comunidade, onde nós vivemos, não é? Vivemos em Portugal, daquilo que nos é mais próximo. É um tempo também internacional, do momento em que vivemos, um momento muito particular. E, nesse sentido, tem um tempo próprio. Ao mesmo tempo, nós somos uma espécie de coleção fragmentada de tudo o que se passou antes. De alguma forma, sim, nós queremos estar mais conscientes dessa maior circularidade do tempo. E, por outro lado, também a questão das expectativas, não é? Também este embate frontal que nós levamos no presente com as expectativas. E a peça, de alguma forma, toca um bocadinho a questão das expectativas e também toca um bocadinho esta ideia de tempo antigo, de tempo longo. Posso mexer? Não, já disse que não posso, eu é que mexo no dispositivo. Nada feito. Diz-lhe que é para aprender, para treinar, para... Ela diz que é para prendê-la. De facto, agora usa-se muito essa coisa de só se aprende fazendo, não é? Mas atenção, não conta, não é? Não grava. Cristóvão, não grava. É só brincar. Ok, podes, mas devagar.